Então, bom dia a todas as pessoas presentes. Com muita alegria, nós damos prosseguimento à nossa série de diálogos Memojus, hoje da nossa segunda edição, e que nós temos um tema de muita relevância para todos os integrantes da nossa rede Memojus Brasil. Hoje, a proposta partiu do Grupo de Trabalho 4, Direitos Humanos e Agenda 2030, coordenado pela Leiliane Rabelo, aqui presente, e também, todas essas séries, nós contamos com o apoio pela logística do GT2, de capacitação e coordenação do Rodrigo Japiaçu. Hoje nós teremos o tema Agenda 2030 e objetivo número 4, Educação de Qualidade. E a nossa convidada é a diretora do Memorial Judiciário de Sergipe, Silvia Ângela Resnati. Para apresentá-la, falar um pouco do seu currículo, eu convido a Leiliane Rabelo, que é coordenadora do GT4, para fazer essa apresentação da nossa palestrante. Esse tema, todo o tema que permeia a questão da Agenda 2030 e Direitos Humanos são de extrema relevância para os nossos centros de memória, né, em todos os nossos espaços de memória, né, aqui eu estou incluindo os arquivos, as bibliotecas, os museus, centros de memória, tudo. E o objetivo dessa capacitação, desse diálogo de hoje, é justamente despertar, né, essa visão, esse interesse de gestores, integrantes de todos esses espaços para esses assuntos, né? Nós sabemos que esses assuntos muitas vezes ficam à margem, né, do foco principal dos centros de memória e esses outros espaços, mas nós precisamos ter presente que é fundamental, esses espaços trabalham majoritariamente com cidadania, né, e com direitos humanos, né? Nossos centros de memória, nossos espaços têm que ser uma porta de entrada, né, o intermediário entre o cidadão e nossos órgãos do Poder Judiciário, né? Então, esses espaços, né, sabendo todo esse potencial, né, de mostrar, né, aqui hoje nós vamos tratar de educação, mas nós vamos tratar de cidadania, acessibilidade e tantos outros direitos humanos, nós soubermos explorar isso e transmitir isso, né, para o cidadão, nossa função estará sendo muito bem executada, né? E isso é realmente fundamental, e essa tem sido, né, uma bandeira levantada já há muito tempo, né, pela coordenadora do GT4, Leiliane Rabelo, não só aqui na rede Memojus, mas também na rede Bíblia Memojus, também trabalhando com essa temática para as bibliotecas, e nós precisamos realmente despertar esse consciente, esse interesse, essa consciência, esse interesse de todos e todas que trabalham nesses espaços, né? Porque o nosso espaço ele se justifica, claro, além de toda a preservação do nosso patrimônio cultural, né, a preservação não é nada se nós não soubermos comunicar, extrair desse patrimônio, né, a importância que o Poder Judiciário tem, né, como esse agente transformador, de um motor efetivo de cidadania e todos esses direitos humanos, nos quais se insere, obviamente, toda a questão da Agenda 2030 da ONU. Então, dito isso, com alegria passo a palavra, então, a Leiliane Rabelo, coordenadora do GT4, que vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Seja muito bem-vinda, Silvia Ângela Resnati, e eu também quero aproveitar para cumprimentar aqui os outros coordenadores, a Mônica Pádua, que é secretária-geral da rede, coordena o GT de História e Pesquisa, o Rodrigo Japiaçu, coordena o GT2 de Capacitação, e também outros coordenadores adjuntos, o Otacílio e a Carita Francisco. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Com a palavra, Leiliane Rabelo. Obrigado. Muito bom dia a todos, a todas. Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar o Dr. Carlos Alexandre Bitcher, né, e todos os colegas, coordenadores de GT, nossos colegas aqui do GT de Capacitação, que está organizando esse evento, e também nossos colegas do GT de Direitos Humanos e Agenda 2030. Eu tenho o prazer, né, de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Silvia Ângela Resnati. A Silvia, ela é bacharel em Pedagogia, né, pela Universidade Católica de Milão, na Itália, pós-graduada em Relações Familiares na Universidade Católica de Brescia, né, Itália, e pós-graduada em Gestão de Conflitos e Mediação pela Fama de Aracaju, em Sergipe. Atualmente, ela está na direção do Memorial do Poder Judiciário de Sergipe desde 2023. Então, Ângela,
muito obrigada pela tua participação, viu? Fique à vontade, a fala é sua. Obrigada. É uma honra poder estar aqui hoje, conversar com vocês sobre os princípios da Agenda 2030, sobre o objetivo número 4, de forma específica, que é o objetivo Educação de Qualidade, e eu farei um link com a nossa prática diária nos memoriais, nos pontos de memória do Poder Judiciário do país. Então, podemos começar a apresentação. Serão pequenas slides para poder acompanhar a apresentação. Por favor, está correta a apresentação? Eu acho que a internet da palestrante está falhando um pouco. Ah, sim, mas vocês conseguem ver bem os slides? Estamos vendo a capa. Sim, Karen. Pronto, perfeito. Tá. Eu até sugiro, para facilitar essa transmissão, eu vou fechar minha câmera, até os demais também, talvez facilite a conexão também. Certo. A minha conexão está ruim para... Tá falhando muito. Está falhando muito. Talvez se você fechar a câmera, melhore. Fechar a câmera, Silvia. Acho que melhora. A minha câmera, perfeito. Câmera, Silvia. Aí, se não funcionar, aí você tenta pelo celular. Acho que é melhor, né? Tá? Então, Testamos agora sem a câmera. Ainda está falhando. Ainda está falhando, Silvia. pronto. Vocês estão me ouvindo melhor? Fantástico. Agora está dando eco, né? Perfeito. Então, com licença que eu vou mudar aqui pelo celular, que fica mais fácil. Ok. Perfeito. Então, bom dia a todos de novo. Essa será uma pequena apresentação sobre a Agenda 2030 e, de forma específica, iremos conversar sobre o objetivo número 4, educação de qualidade. Eu faço parte do GT4, de Direitos Humanos, e nesses primeiros trabalhos nós vimos a necessidade de estudar um pouquinho mais sobre os princípios da Agenda 2030 e entender melhor cada objetivo. Então, o meu papel hoje será apresentar a educação de qualidade. Podemos passar para frente para a próxima slide. Perfeito. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Um pouquinho sobre a Agenda 2030 da ONU. E, num segundo momento, nós vamos entender o que significa educação e as características que a educação tem que ter para ser definida de qualidade. Depois pensei de fazer um link entre os princípios da Agenda 2030 e a nossa gestão, o manual de gestão da memória, para poder colocar na prática as teorias, tanto da Agenda 2030 como a educação de qualidade. No penúltimo ponto, eu fiz uma pequena seleção de boas práticas dos nossos tribunais para poder ver como já está sendo desenvolvida a educação de qualidade nos pontos de memória do nosso país. E aí aqui eu peço desculpa para quem não fui contemplado, tive que fazer uma escolha,
Então, abro já a possibilidade para cada participante poder colocar a experiência de vocês para poder conversar um pouquinho mais sobre as práticas e verificar como as nossas atividades já atendem à educação de qualidade da Agenda 2030. Podemos ir para frente para a próxima slide, para poder começar a entender um pouquinho melhor. A Agenda 2030 nasceu em 2015, em setembro de 2015, em Nova York, no encontro que a ONU teve, comemorando também os 70 anos da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E nesse encontro nasceu esse projeto bastante ambicioso, que é a Agenda 2030. Mas qual é o objetivo disso? A Agenda 2030 é um plano de ação, é algo bem prático para poder desenvolver ações para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Por quê? Se verificou que é fundamental trabalhar para poder fortalecer a paz universal, para poder desenraizar a pobreza de todas as dimensões. Isso porque o objetivo é o desenvolvimento sustentável. Nós estamos aqui discutindo em um plano de 15 anos para poder chegar ao desenvolvimento sustentável. E é importante definir esse desenvolvimento sustentável em 3 dimensões. Nós temos o desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental. Quais são os princípios da Agenda 2030? O que nós queremos? Combater a desigualdade, para poder ter uma sociedade mais justa, pacífica e inclusiva, proteger os direitos humanos, promover uma aliança de gênero e o empoderamento feminino, e aqui é importante ver como a agenda trata essa questão do feminino, e mais para frente nós vamos conversar sobre isso. Para poder proteger o planeta e os recursos naturais, para poder garantir um crescimento econômico, mas que seja sustentável e inclusivo, e o trabalho decente para todos. E esse último ponto é o link que me ajuda a apresentar para vocês a educação de qualidade, né? Nós falamos que esse é um projeto com certeza muito ambicioso, se quiser dizer também um pouquinho ousado, mas porque com certeza se trabalhar e fazer o máximo esforço para poder atender os 17 objetivos que se desenvolvem em 169 metas, com certeza teremos uma transformação, um melhoramento, um avanço significativo. E esse é um trabalho que não estamos falando de uma prefeitura, de um município, de um governo, mas é um trabalho onde todos são envolvidos. E esse também, esse elemento do fato que o público, somos todos, a instituição, a política, mas também é cada indivíduo. Então, isso é fundamental, é algo revolucionário, poder chamar todos a poder colaborar à Agenda 2030. Passando para frente, a próxima slide, nós vamos agora entender o objetivo número 4, que é a educação de qualidade. O que nós queremos definir como educação de qualidade? Aí eu trouxe exatamente o que a ONU diz para nós. Então, é assegurar uma educação inclusiva e equitativa, de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, é um processo de aprendizagem que desperta e potencializa as habilidades do ser humano, como um todo, ao longo da vida. Por que isso? Para alcançar o objetivo da ONU, a ONU detalha as metas. Então, pequenos passos mais práticos que ajudam
para poder alcançar o grande objetivo. Então, resumindo para vocês, quais são as metas da educação de qualidade? A educação precisa ser voltada a meninas e meninos que precisam concluir o ensino primário e secundário, que conduz a resultados de aprendizagem relevante e eficaz. Essa eu acho, nas leituras que eu pude fazer, essa eu acho que é as voltas, a mudança. Porque não é só ir para a escola, mas o que você aprende tem que ser relevante e eficaz. Porque só isso, só ser relevante e eficaz, você pode ter um emprego digno. Então, favorecer o empreendedorismo, garantir um desenvolvimento integral do ser humano. Então, não é, repito, não é só ir para a escola, não é só frequentar, né, estar sentado numa sala de aula, mas a aprendizagem precisa ser relevante e eficaz. Uma outra meta que a ONU traz é a formação contínua dos professores, recorrendo até à cooperação internacionais e parcerias. E eu aqui também deixo um pontinho para vocês, porque depois, quando nós vamos ver o manual de gestão da memória, isso volta também para nós que trabalhamos no memoriais. Então, falamos das metas, tem que ser concluído o ensino primário e secundário, tem que ser um ensino relevante e eficaz, a formação dos professores que estão no ensino, que estão à disposição das crianças, mas também se fala de incluir homens e mulheres para uma formação que pode ser técnica e profissional, também para poder chegar a um trabalho digno. Precisamos também combater as diversidades de gênero, incluindo pessoas com deficiências, os povos originários, as crianças em situação de vulnerabilidade. A educação de qualidade prevê a utilização da cultura de paz e da comunicação não violenta. Esse também me chamou muita atenção, porque é algo que nos nossos tribunais é abordado, a comunicação não violenta e a cultura de paz. Então, tudo isso, por quê? Para garantir uma educação de qualidade para a nossa sociedade, então não só crianças e adolescentes, mas também para os professores, para os adultos, porque essa educação, se é eficaz, pode trazer melhorias à sociedade. Então, não é uma educação, quando eu falava anteriormente, as características que a educação tem que ter para ser considerada de qualidade. É exatamente isso, tem que ser eficaz. Porque nós precisamos lembrar que ainda tem no mundo 250 milhões de crianças que depois de 4 anos dentro da sala de aula, eles ainda não sabem ler, escrever e contar. Claro que para poder ter isso, precisamos algumas condições básicas, né? As salas de aulas precisam de menos alunos na sala de aula, precisa de uma segurança dentro das escolas, água e saneamento, ou as estruturas didáticas precisam um mínimo de equipamento, de acessibilidade. Mas uma coisa importante, a educação, para ser de qualidade, nós não estamos falando só de ensino tradicional. Não é só o português e a matemática que se ensina na sala de aula. E aqui entra o nosso trabalho. A educação, para ser de qualidade, não é só ensino tradicional, nós temos um papel fundamental. Podemos passar para frente? Aqui eu decidi fazer uma comparação entre... Não, desculpa, volta atrás. Aqui, perfeito. Então, para poder entender um pouquinho melhor a educação de qualidade, nós precisamos voltar ao manual de gestão da memória. Então, abri o manual de gestão de memória e identifiquei esses pontos onde nós podemos fazer uma conexão entre a gestão de memória e a Agenda 2030, porque é importante observar que a educação de qualidade é diluída em diferentes pontos do nosso manual.
Então, é um objetivo transversal das nossas ações nos memoriais e no ponto de memória do judiciário. Por exemplo, no planejamento estratégico de cada tribunal, aí nós podemos fazer um link com a Agenda 2030 na meta 16.10, que fala assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais. Quando nas liberdades fundamentais se inclui o exercício dos direitos culturais, que é exatamente o que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós tratamos os projetos interinstitucionais, como eu falei anteriormente, no Manual de Gestão de Memória se propõe assinar parcerias para poder desenvolver projetos com a colaboração de instituições relacionadas ou não, de forma direta ou não, ao Tribunal, como o Ministério Público, OAB, mas também entidades de caráter educativo, histórico e cultural, para poder desenvolver essa atividade em conjunto. E isso também é um princípio da Agenda 2030, como eu falei anteriormente, não é voltada só a um grupo, só a uma instituição, mas a Agenda 2030 é para todos, é para qualquer instituição, qualquer grupo, mas também para o símbolo. E o nosso trabalho também é isso, nós não podemos desenvolver um trabalho sozinhos, nós precisamos da academia, nós precisamos dos arquivos, das bibliotecas, é um trabalho em conjunto, em rede, tanto como a Agenda 2030. No Manual de Gestão da Memória, se promove cidadania e direitos fundamentais. E aqui é importante fazer um outro link com o Estatuto do Museu, né? A Lei 11.904, de 2009, considera os direitos fundamentais a base para poder escrever o Estatuto do Museu. Quando se fala de cidadania no manual, nós falamos da valorização da dignidade humana, da valorização da preservação do patrimônio, para poder garantir a universalidade de acesso, respeito e valorização das diferentes culturas. Então, isso também é o princípio da Agenda 2030, né? O protagonismo do Poder Judiciário é visto como um pacificador social e garantidor da cidadania e dos direitos fundamentais. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos nos memoriais. Mas por que é importante estudar, ler um pouquinho sobre isso? Porque quando nós vamos fazer os projetos, é importante relembrar o que é pedido na Agenda 2030 para poder fazer projetos ainda mais assertivos, né? O que me chamou muita atenção, e acho a parte mais importante, é exatamente no capítulo 7.1.2, onde no manual se trata de forma específica a educação e a cultura. E aí, no manual, se traz os artigos da Constituição Federal, que determinam sobre o tema e afirma como os espaços de memória dos judiciários são lugares, se diz, inegável função educativa. Então, os nossos memoriais são espaços de inegável função educativa. Isso eu acho fantástico. Por quê? Porque nós falamos que a educação não é só o ensino tradicional. Então, nós temos um papel fundamental para a sociedade, porque nós abrindo os nossos espaços de memória, nós proporcionamos à sociedade, às escolas, às famílias, à sociedade em geral, poder desenvolver, poder alcançar os objetivos da Agenda 2030 e poder oferecer um espaço de educação, que seja uma educação de qualidade. Porque os nossos memoriais unem o acervo do patrimônio cultural, sendo uma fonte de pesquisa, de conhecimento, não apenas para a história judiciária, mas também para desenvolver uma identidade e conhecer a história do nosso território, tanto a nível regional como a nível nacional. Então, vejam a importância, a responsabilidade que nós temos para preservar a nossa história, a história do judiciário, para poder divulgar a história do judiciário, mas nós também somos espaços
que precisamos estar à disposição da sociedade para poder garantir a educação e que seja uma educação de qualidade e eficaz. Então, essa foi um pouquinho o meu raciocínio para poder entender o que a Agenda 2030 quer da sociedade, o que é a educação e como a educação pode ser de qualidade, e o nosso papel como cidadão, mas também o nosso papel como gestores de pontos de memória, gestores dos espaços culturais, e as nossas propostas, as nossas exposições são momentos momentos que podem proporcionar o direito à cidadania para os nossos jovens, mas não só para eles, para todos, porque se fala que a educação não é só para as crianças, mas também é para adultos, é também para os professores ao longo da vida. Então, achei fantástica esse estudo, porque dá uma força a mais e dá também um respaldo, argumentos para poder alcançar ainda projetos mais assertivos para a nossa sociedade. Aqui, pode ir para frente. Eu já peço desculpa também para todos os participantes que não foram contemplados, mas fiz uma pequena escolha. Então, quando tem que fazer escolhas, obviamente, tem que fazer uma seleção com as boas práticas. Então, assim, nós vimos o que é educação de qualidade, nós vimos o que a Agenda 2030 quer até 2030, e o que o Manual de Gestão de Memória pede para nós trabalhar, orienta a nós trabalhar. E aqui nós já temos ações que podem sim ser consideradas ações de educação de qualidade. Com certeza tem muito mais. E aqui eu quero também ver com vocês o que vocês fazem nos memoriais de vocês que podem ser considerados educação de qualidade, né? Eu deixo aberto para vocês para poder abrir um diálogo, né? Um confronto. Para, como eu falei, eu tive que fazer uma escolha e identifiquei essas como se ações de educação de qualidade. Podemos ir para frente? E aí, concluindo, eu trouxe aqui para vocês as referências, mas também não podia concluir, dado que estamos falando de educação, não podia esquecer de Paulo Freire. Então, para concluir, acho que essa frase é fantástica e resume bem o que eu queria, a minha intenção de poder trazer aqui para vocês. Então, se a educação sozinha não transforma a sociedade, se ela tampouco a sociedade mude. Então, isso eu acho fantástico, isso resume em 2 linhas exatamente o conceito da Agenda 2030 e do objetivo número 4, educação de qualidade. Então, com isso, podemos abrir também ao diálogo. Gostaria de ouvir também vocês, escutar um pouquinho as boas práticas dos memoriais aqui presentes, memoriais, ponto de memória e todas as iniciativas culturais dos nossos tribunais. De qualquer forma, assim, agradeço novamente o convite, o grupo de trabalho, o GT número 4, os organizadores, porque essa foi uma reflexão que estimula, proporciona uma reflexão, mas também traz algumas questões práticas, né? Eu estava falando com o Rodrigo anteriormente. Nós precisamos, sim, de teoria para poder ter um norte, mas precisamos também de prática, porque depois, quando é para fazer projetos, exposições, nós precisamos saber qual é o norte, o que é nossos pedidos. Então, achei bem bacana. Agradeço até o convite novamente. E gostaria de... Parabéns, Silvia Ângela. Parabéns, Silvia Ângela Resnati, excelente exposição. Agora, não sei se consegui voltar a aparecer com a câmera, acho que o público vai gostar. Eu
achei muito, muito importante, interessante, é a Silvia ter resgatado, né, o nosso querido capítulo 7 do Manual de Gestão de Memória, capítulo que foi construído, né, sobre a questão de cidadania e direitos humanos. Teve a cargo inicialmente até da equipe da Mônica Pádua, né, como editora, e foi um capítulo pensado com muito carinho. A princípio, não sei se a Silvia sabe, mas até houve uma equipe multidisciplinar de pessoas com deficiência também, né, para cuidar da parte que cuidava da diversidade, inclusão, né, e depois, claro, nós tivemos todo um reforço teórico legal, né, eu trabalhei muito aqui com a doutora Ingrid, né, também no texto, e o resultado é esse. E por que é importante a Silvia trazer isso? Porque nós sabemos, por mais que nós falemos sempre no nosso manual, muitas vezes, né, os nossos gestores, integrantes dos espaços, têm uma certa preguiça de ler o manual. Então, muitas vezes, agora um pouco menos, mas no começo viam muitas perguntas, como faz isso, não sei o quê. A resposta está na página tal do manual. Então, esse diálogo aqui também é um estímulo, não é, Leirene? Para que cada um, né, abra o manual e consulte, se interesse por esse assunto, né? Como disse a Silvia, todo esse suporte teórico, ele ajuda a fundamentar muitos dos projetos, das ações dos espaços, né? E sempre é interessante, né? Ao fazer um projeto, assim como nós tivemos, né, nos últimos anos muito desenvolvido na parte processual, para atuação do CNJ, o Poder Judiciário, como sabe, foi o primeiro Poder Judiciário do mundo a fazer adesão aos objetivos da Agenda 2030, na época da minha conselheira muito atuante nesse sentido, a conselheira Willy Gomes do Paraná, mas isso então a parte processual até que fluiu bem, né, porque a própria tabela faz essa conexão com todos os objetivos do ODS. Mas isso é importante também que na parte administrativa, na parte também de gestão de memória, isso também seja feito, né? Quantos os projetos, né, que nós fazemos que efetivamente há uma indicação, né, de um objetivo ou de uma meta? A maioria não faz isso. É importante que isso seja feito, que seja conhecido, seja divulgado, né? E eu sei que, né, os trabalhos também do GT é fazer essa coleta dessas boas práticas para uma publicação, né, para que isso possa ser replicado. Então, isso realmente é muito importante. Então, em resumo, a fala da Silvia traz, né, essa relevância de nós lembrarmos da existência do manual, de consultarmos, né, não só, claro, nesse tema que é o de hoje, do objetivo 4, né, de educação de qualidade, mas os outros objetivos da Agenda 2030 e outras pautas. E como objetivo maior dos nossos diálogos é justamente o diálogo, não é à toa que o nome é esse, a Silvia falou muito bem, fez uma exposição inicial justamente para propiciar essa interação, né, perguntas, os debates, e então para esse prosseguimento eu passo novamente a palavra a Leiliane Rabelo, que conduzirá toda essa questão dos debates e das perguntas. Leiliane. Obrigada, doutor Bitt. Eu também achei fantástico a fala da Silvia, dela fazer essa conexão, né, da Agenda 2030 como um todo, sobretudo ali a ODS 4, trazendo isso para alguns pontos que estão lá no nosso manual de gestão, né, porque é uma forma da gente se ver nesse instrumento, nos ajuda a fundamentar as nossas ações, né, e fazer com que a gente se enxergue realmente dentro dele. E, assim, ouvindo aqui a Silvia, em primeiro lugar, né, eu fico assim, muito feliz, em primeiro lugar, pensando quanta gente capacitada, né, quantas pessoas engajadas aqui no nosso grupo, e com muita coisa, assim, muito conteúdo para oferecer dentro de um debate consistente, fundamentado, responsável, diante de um tema que é tão caro para todos nós, né, do judiciário, que é falar de educação. Dentro dessa proposta global de sustentabilidade, de desenvolvimento, seja ele social, econômico, e como que isso se relaciona com o judiciário e com a nossa área da memória.
Então, a primeira vez que eu ouvi a Silvia, que foi no momento de troca dentro do nosso GT, né, e outras colegas também, veio para mim essa satisfação, né, que eu tive, de estar no meio de pessoas tão competentes e que procuram sempre fazer o melhor. E quanto que isso nos engrandece e nos torna assim, mais próximo dos nossos objetivos. Então, hoje, a Silvia falou bastante, né, e a gente discute muito sobre educação de qualidade. O que é educação de qualidade? Então, a gente compreendeu hoje aqui, reforçando que é uma política que vai muito além de um sistema que garante informações, que garante conhecimento, né, dentro de um espaço formal ou não, mas que possa ser uma política que, de fato, possa desenvolver habilidades, promover a cidadania, a formação humana, e como que isso pode se processar dentro das nossas unidades de memória, seja museus, arquivos, bibliotecas, né? Então, Silvia, eu gostaria só que você fizesse uma complementação, porque quando você falou, né, que educação, quando é de qualidade e eficaz, traz outras melhorias sociais, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais. Quais são essas melhorias, né? De que forma essas melhorias sociais, de fato, garantem uma educação de qualidade? E aí, diante da tua complementação, da tua fala, eu também reforço o questionamento para o público, para a gente iniciar esse momento de debate. Então, a Silvia, ela trouxe uma apresentação bem concisa, para que a gente tivesse um tempo maior para discutir esse tema, né? Então, eu trago para o grupo também, porque a gente já ouviu aqui diversas vezes que o judiciário brasileiro, ele foi o primeiro a assumir e a integrar, né, os objetivos e metas da agenda, pioneiro nessa institucionalização, né, colocado ali na meta 9, para que o judiciário pudesse se adequar e aplicar os ODS dentro do judiciário. Então, isso, sem dúvida, foi uma grande demonstração de um compromisso diante da agenda e demonstra essa consciência, né, que todos nós devemos ter sobre essa necessidade de enfrentarmos esses desafios, tanto dentro de um contexto global, mas principalmente, o que é mais viável, dentro de um contexto local, dentro das nossas unidades de informação e memória. Então, diante de todos esses elementos que a Silvia trouxe hoje aqui, seria interessante nós, enquanto grupo também, né, enquanto servidores, pensarmos como que as nossas unidades elas podem colaborar na efetivação das ODS, principalmente relacionado à educação de qualidade. Então, eu passo a palavra para a Silvia e depois a gente pode abrir, né? Leliana, só complementando, queria só reforçar, né, essa paralisação à Silva, né, com base no que a Leliane falou. Então, vejam, né, como nós temos, né, essa parte dos nossos diálogos também, como nós conseguimos incentivar a chamada prata da casa, né, quantas pessoas realmente, como a Leliane disse, estão sendo capacitadas, né, vejam a Silvia, que exemplo interessante, né, ela que nasceu na Itália, escolheu o Brasil para morar, está há 15 anos aqui no Brasil, está lá em Sergipe, agora está gerindo esse memorial e o próprio envolvimento dela com isso, né? E aquilo, né? E essa visão também, né? Esse interesse, a própria Silva está lá, mas não ficar só limitada lá a gerir o memorial dela né, lá no Tribunal de Justiça de Sergipe. Ela está aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, tudo que ela estuda e tentando incentivar, né, que nós abramos nossa mente para que tenhamos essa visão. Uma coisa que você falou muito importante, que a Leilene também reforçou e também reforço de novo, é que nós falamos de educação de qualidade, muitas vezes a pessoa fala, não, um tema muito etéreo, não sei o que, não. Educação de qualidade, nós estamos abrangendo todas as fases etárias, estamos falando de crianças, adolescentes e principalmente adultos, ou seja, todo o nosso público, os nossos espaços, né? E para eu ter uma educação
mais eficaz, que é o objetivo da ODS, eu posso, por meio dos nossos espaços de memória, incentivar isso, né? E é isso que nós precisamos conseguir entender e tentar estimular e fazer. Por isso que o objetivo nosso aqui é fomentar essa discussão, né? Para nós vermos na prática também, né? Como nós podemos fazer, né? Toda a dificuldade da Leiliane, né, Leiliane, nesse GT, desde o do Manjus, é fazer com que nosso público entenda, né, que às vezes a sua agenda 2030 pensar coisa, né, etérea, né, da ONU, tá tão distante de mim. Falei, não, isso está perto de cada um de nós, cada ação cotidiana nossa nós conseguimos, né, fazer uma ação, né, tendo em conta os objetivos. Isso cabe a cada um de nós, porque esse é um compromisso global, né, não temos que achar só os dirigentes, presidente, governador, o presidente do tribunal que vai fazer uma coisa, não. Isso cabe a nossa atitude cotidiana em tentar mudar essa realidade, e os senhores e as senhoras têm, né, literalmente a faca e o queijo na mão, né, à frente desses centros de memória, esses espaços de memória, para executar e criar essas ações, né. Então, é só isso que eu queria complementar, mas agradecendo novamente a Ângela, a Silvia Ângela, então, pode falar. E eu queria também complementar a questão da Helene, falando de educação também, a própria, se a Ângela puder também comentar alguma coisa sobre a questão da educação patrimonial, né, que se fala muito com uma disciplina, né, muitos espaços mexem com isso, como também relacionar a educação patrimonial com a Agenda 2030. Silvia, por favor. Obrigado. Então, Leilani, quando você traz as melhorias, né? Nós dissemos que a educação, quando é de qualidade, quando é eficaz, ela traz melhorias para a sociedade. Então, nessa visão que nós já assinamos aqui, que a educação não é só ensino, a educação é algo bem mais amplo. Então, quando você tem uma educação de qualidade, você traz melhorias para a sociedade em forma transversal. Nós estamos falando de melhoria na saúde física e mental dos adolescentes, dos jovens, porque eles conseguem entender, eles conseguem colocar na prática outras dinâmicas. Então, veja como, da sala de aula, a sociedade pode ter um avanço importante até na saúde física e mental, melhora a alimentação, e aí é toda uma catena, é uma engrenagem que melhora. Mas isso é possível só se nós respeitamos aquelas características que deixam a educação ser de qualidade. Quando fala do mercado de trabalho, a Agenda 2030 fala de trabalho digno. Então, veja como um trabalho digno para uma família pode fazer a diferença. Se eu tenho o sustento para os meus filhos. Então, quando se fala que a educação não é só ensino, é exatamente isso. É um guarda-chuva, é uma política pública bem mais ampla. E nós, dos memoriais, nossos tribunais, sim, temos uma responsabilidade, temos uma carta maravilhosa na mão para poder jogar. Porque quando nós abrimos os nossos espaços, as nossas bibliotecas, os nossos arquivos, nós estamos oferecendo um espaço para poder atuar a educação de qualidade. E aí, se vocês me permitem, eu comecei a refletir isso quando, em 2023, eu recebi a proposta de um município perto de Aracaju, que me perguntava se eu podia trazer um grupo do EJA, né, a educação de jovem adulto. Só que essa educação de jovem adulto é desenvolvida em um período da tarde e noite. Aí eu comecei a refletir. Como assim? Eles querem visitar o memorial à noite. Mas sim, claro, eles são jovem adulto, eles estudam à noite. Aí nós fizemos nós paramos um pouquinho. Falei, nós temos que abrir o memorial à noite, sim, porque nós temos que atender esses adultos que estão voltando na sala de aula. Olha o esforço que eles estão fazendo. O que é abrir o memorial à noite? Nada. Então, são essas pequenas coisas
que nós precisamos colher, nós temos que ler o nosso público e conseguir ler a necessidade da sociedade para poder proporcionar um memorial, um ponto de memória, um tribunal mais social, mais aberto à sociedade, mais à disposição da sociedade, a serviço, se queremos ou não, nós somos a serviço, nós temos o nosso objetivo principal, que é preservar, divulgar a história do nosso tribunal. Mas como fazemos isso? Né? Eu também lembro perfeitamente, e tivemos a honra de conhecer nesse último encontro o professor Mário Chagas, que fala que o museu que não serve para a sociedade não serve para nada. É a mesma coisa o memorial. O memorial que não serve para a sociedade não serve para nada. Se nós preservarmos a memória para nós já sabemos. E aí a sociedade. Então, acho que esse é o caminho, essa é a estrada que precisamos olhar, fazer para a sociedade, fazer não só para as crianças. As crianças, sim, são importantes. Quando eu recebo 30 alunos do ensino fundamental, eu só alcanço 30 famílias, porque com certeza o menino vai e fala para a mãe. Mas também ampliar mais ainda. Nós temos que fazer um esforço, sair um pouquinho da nossa caixinha e fazer um esforço para abrir os nossos espaços para todos, jovem, adulto, idosos, para todos eles que querem, precisam aprender mais sobre a história do Poder Judiciário, mas por meio da história do Poder Judiciário tem a identidade local, tem a história da construção das nossas capitais, tem a preservação e educação patrimonial. Podemos discutir infinitos assuntos e temas relevantes. Perfeito. Muito bom. Eu queria só lembrar que já está disponível o link para a presença, tá? E se tiver alguém... Acho que tem uma Leoneide com a mão levantada, Leiliane. A Leoneide, que é professora lá do Maranhão. Isso, Leoneide. Inclusive, ela até postou aqui uma mensagem, né, é muito importante pensar a gestão da memória no âmbito do Poder Judiciário fora da caixinha, nesse intercâmbio com as instituições educacionais formais, como forma também de pensar uma política de educação patrimonial, como forma de pertencimento e de alteridade. Parabéns pela temática. Pode complementar, Leoneide. Obrigada. Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que bom estar aqui com vocês nesta manhã, né, discutindo um tema que como bem falou a Silvia, é um tema muito caro para todos nós, que é discutir a questão da educação de qualidade num país onde tem tantas desigualdades e ainda tem um cenário muito triste em relação ao analfabetismo funcional, né? E aí a gente vê de que maneira, né, que as instituições judiciárias, elas podem realmente contribuir nesse processo. Então, eu penso que a gente está no caminho certo, a palestra da Silvia é muito pontual, e a gente precisa realmente pensar numa política, né, de educação patrimonial. Eu penso que todas as instituições de memória que trabalham com decisões, né, que mudam a vida das pessoas, né, o Poder Judiciário tem esse poder, né, de transformar a vida das pessoas. E isso a gente precisa realmente buscar esse elo, esse intercâmbio com as instituições. Eu penso que a gente precisa também investir mais em formação dentro dos âmbitos institucionais, né, eu agora há pouco falava aqui com uma colega, como a gente participar de uma atividade formativa no mesmo horário de trabalho, né, com tanta demanda, com tanta meta para a gente alcançar, com esse produtivismo, né, que está presente nas instituições de modo geral. Hoje a gente trabalha nesse clima de pressão, né, por esse produtivismo, mas a gente precisa parar para pensar na nossa saúde mental e também, né, de que maneira que a gente pode interagir dentro dos espaços de trabalho para que a gente tenha um tempo também para se
ampliar a nossa formação, para ampliar o diálogo, né, ampliar a discussão sobre o que a gente está fazendo, sobre qual é o nosso papel na sociedade. E aí eu vejo as instituições de memória, elas precisam mesmo extrapolar os muros, né? E aí eu penso que essa ideia de abrir os centros de memória, os museus, os arquivos, em horários que possam ser compatíveis a esse público que está alijado, né, dos direitos, né, de acesso à cultura, eu penso que a gente precisa realmente repensar o nosso papel aqui, né? Para que ter um museu? Para que ter um centro de memória? Só para garantir uma legislação, né, ou cumprir uma meta do CNJ? Não, a gente precisa pensar para além de. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo, embora a gente ainda está em passos lentos, né, para alcançar essa tão sonhada educação de qualidade que se soma às outras formas de educação, né? E aí eu vejo também a questão da formação na universidade, de que maneira os cursos universitários também podem e devem, né, fazer esse trabalho de intercâmbio, de parceria com as instituições. Muitas vezes eles não nos enxergam com bons olhos, ou talvez porque nós também não estamos dispostos, né, a abrir as nossas portas e janelas para esse diálogo. Então, eu me coloco aqui também nessa disposição para conversar sobre educação patrimonial, que é a área que eu mais atuo aqui no arquivo, no Tribunal de Justiça, e que eu penso que a gente precisa realmente ampliar esse olhar e ampliar essas atividades em parceria. Obrigada. Muito bem, Leoneide. Leidiane, só registrar que nós estamos com mais de 50 aqui na sala, muito bom, e cumprimentar a doutora Anita Job-Lieb, que também está aqui conosco, ela que é vice-presidente do Memojutra, também muito atuante, conhecida de todos. Bem-vinda, doutora Anita. Muito obrigada. Bom dia a todos. E mais uma vez, parabéns, colega Becher, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Anita. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Obrigada, doutora Anita, seja bem-vinda. A Ana Paula Vasconcelos do Amaral, né, ela fala muito importante essa visão que a Silvia nos trouxe, e como isso pode melhorar nossa reflexão. A leitura dos objetivos e metas, conjuntamente com o MGM, né, Manual de Gestão da Memória, é imprescindível para otimizarmos nossos trabalhos. Parabéns à palestrante e aos organizadores. Então, quem está na vez é... Aparece 3 pessoas, a Rejane, Maria, né? Depois Lourdes e Sabrina. Eu sou a primeira? Isso, Rejane. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Que alegria estar aqui, né, discutindo um tema tão caro para todos nós, que é a nossa participação, né? A nossa presença nesse campo tão imenso, né, que é a aplicação desses ODS na nossa área, e que nós temos que ter a noção da nossa importância, né, nesse espaço, porque nossas áreas são eminentemente educativas, né, e de cunho humanista. Então, a gente não pode perder de vista que, essencialmente, nós somos esses profissionais, que precisamos estar nesses espaços e precisamos atuar de forma efetiva, né, como bem falou aí a nossa querida professora Lúcia, né, que palestrou e nos abriu muitos horizontes, né, pelo menos para mim abriu muitos horizontes. Então, assim, nós que atuamos na biblioteca, né, que é o meu caso, aqui nós formamos uma tríade cultural, arquivo, memória e biblioteca, nós nos damos muito bem, nos relacionamos, fazemos planejamentos em conjunto, e nós da biblioteca temos algo que nos compele para essa presença mais efetiva com as pessoas, né? Aqui no Tribunal do Trabalho da 7ª Região, aqui em Fortaleza, a gente abre a nossa biblioteca, já falando, gente, dos conteúdos que a gente, das experiências que a gente faz nos nossos tribunais, aqui a gente abre nossas portas, inclusive, para ter audiências aqui na nossa biblioteca, né? Inclusive,
os teletrabalhadores, a gente tem um serviço de que quando o computador dele der problema, a biblioteca também é esse espaço de acolhimento para eles, né? Temos visitas guiadas de alunos e que nós simulamos audiências, né, trabalhistas. E a gente educa essas crianças, esses jovens, essas pessoas, e a gente eu pelo menos fico muito feliz quando estou diante de um tema que a gente está discutindo aqui e que a gente está acompanhando, né? E assim, a gente também não pode perder de vista que nós temos a capacidade de promover presença nessa atmosfera tão virtual, né? Nessa atmosfera em que o algoritmo se torna muito visível para as pessoas. E a gente precisa estar atento para isso, que nós temos uma capacidade enorme de mediar o algoritmo, né? Mediar que ele não seja o único caminho, porque a gente vive, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade muito utilitarista, que quando aparece algo, despreza o anterior. É assim com as pessoas, infelizmente, a gente também tem que educar para fugir dessa realidade. Então, surgiu o algoritmo, aí abandona os impressos, abandona os arquivos, abandona as bibliotecas, e nós temos que ter essa força, para passar para as nossas instituições, que nós somos profissionais que mediamos toda esses acontecimentos, e que nós somos presença, nós somos capazes de fazer algo que é super importante, que é promover presença entre as pessoas, não distanciamento. Nós estamos numa sociedade promotora de distanciamento. São as redes sociais, são as inteligências artificiais, e nós temos um potencial grande de vínculo, de elo, de presença. E eu acho que isso é um mote fundamental para a gente trabalhar, e que esses ODS, eles estão aí para fazer com que a gente trabalhe justamente isso, essa constância de presença, essa vinculação entre as pessoas, do ponto de vista de promover humanidades, né? Todos nós somos humanos, sabemos disso, mas precisamos, muitas vezes, pensar em rehumanizar, né? Porque humano já não é mais suficiente. A gente precisa promover um outro estilo de humanidade que contemple, né, tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é a diversidade, que é a educação efetiva, né, e que nós podemos nos valer de tudo que o judiciário hoje, como pioneiro, nos promove, né, que os programas regionais, programas de combate ao trabalho infantil, programas de combate, de promoção de um trabalho digno, todos esses espaços, nós podemos estar colocando em prática os ODS, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Aprendendo um pouco mais, buscando saber, partilhas, e é isso, gente, que a gente precisa ter firmeza e ter a consciência do nosso papel e do nosso potencial. O nosso papel a gente até acompanha, mas muitas vezes a atmosfera que coloca a nossa área cultural, de arquivo, nos baixa a estima. E eu luto muito para que isso não aconteça conosco, comigo, com os meus estagiários, porque a gente acolhemos uma profissão de natureza educativa, humanista, e isso é um desafio grande. E a gente precisa ter muita força, precisa ter muita potência, precisa ter muita segurança do que a gente precisa fazer nesses espaços. É isso, gente. Desculpa, que eu acho que eu já falei demais, eu também quero...
Obrigado, Regiane. Pelo que eu entendi, a Regiane tem RT7 aí do Ceará, né? Regiane, mas nós não conseguimos vê-la, tá sem a câmera, né? Ah, eu esqueci, ó. Então, eu conhecê-la, mas aí mande um abraço. Esqueci. Agora apareceu. Agora estão vendo quem que é a Regiane. Esqueci. Fica também nosso abraço aí para a Cláudia Giovana, né? Aí também do PRT7. Sim, a Claudinha, Ana Virgínia aqui da gestão de arquivos, maravilhosa, todas duas, somos parceiras. Que bom, presença do PRT7, será muito bem. Agora a próxima era a Lourdes, baixou a mão, estava levantada? Era a Lourdes. Então é para Sabrina Lindemann, do Rio Grande do Sul. Daí se identifique, Sabrina, do tribunal, sei que é da Rio Grande do Sul, mas o meu é do PJ, qual que é? Isso, bom dia a todos. Sabrina Lindemann, do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, PJRS. Super importante, essa manhã é cara para mim, assim, porque é quase 30 anos dedicados à educação e dentro do Memorial do Judiciário buscando também essa possibilidade. A gente tem que atuar em muitas coisas, a gente não tem esse privilégio que alguns poucos museus no país gozam de poder ter um setor educativo apenas dedicado ao setor educativo, não é o caso do Memorial do Judiciário, mas a gente tem conseguido, ao longo desses anos, fazer alguns avanços, assim, nessa questão, e é permanentemente um assunto que está nas nossas discussões, nos nossos planejamentos, nos nossos objetivos do dia a dia. No Memorial do Judiciário... Interação, arquivo... Perdão, Eliana? Museu, biblioteca, que não tem nem tudo. Acho que não, acho que só está aberto o microfone. Silvia, sim. Então, para a gente poder levar alguns dados, né? Sabe que a Eliana falou ao desligar o microfone? Acho que agora foi. Foi, acho que sim. Já me coloco à disposição para levar alguns dados, assim, dos projetos que a gente tem, voltados para a educação como um todo, e também buscando cada vez mais essa ampliação de enxergar a educação como algo que é preciso que a gente busque proporcionar em todas as nossas atividades, assim, para todos os públicos, né? O Memorial do Judiciário tem um programa desde 2004, que é o Programa Formando Gerações, ele até foi Prêmio Novare de 2022, que é um programa que a gente recebe as escolas, não só escolas, instituições em geral, desde a 4ª série, antes a gente recebia desde o público de educação infantil, a gente está tentando fazer algumas adequações nisso, até a graduação, e a gente faz um turno inteiro de atividades com essas turmas, e que culmina na simulação de um tribunal do júri, para que eles possam exercer esses diferentes papéis do tribunal do júri, e também trabalhar as questões de argumentação, tudo isso. E esse programa é um programa que nos tem dado muitas alegrias, muitos desafios também. Ele já atendeu quase 20 mil pessoas ao longo desses anos, e ele esgotou, inclusive nós esgotamos a nossa capacidade de ampliar a possibilidade de mais escolas marcarem, porque o memorial inteiro para, naquele momento, para aquela atividade, para poder fazer a condução dos grupos e tudo isso. Então, a gente abre inscrições para o semestre e em 15, 20 dias as inscrições estão encerradas para o ano, né? Então, já não é mais uma coisa que a gente consiga, nesse momento, ampliar com a capacidade que a gente tem de atendimento. Mas a gente fica pensando exatamente nisso, assim, que vocês todas colocaram, né? A Regiane colocou, a Leoneide colocou, a Silvia, que a gente tem que pensar que esse espaço existe, sim, para preservação da memória, para pesquisa, para, enfim, para todo o processo, assim, de guarda da memória, mas de isso chegar nas pessoas e as pessoas se sentirem pertencentes aos espaços, né? Então, a gente faz exposições, a gente tem exposições sempre em exibição nos espaços aqui no Palácio da Justiça, onde nós estamos situados, no térreo,
E o nosso desafio tem sido esse, como fazer com que essas exposições atraiam os públicos e a gente consiga fazer não só o programa Formando Gerações, que tem um protocolo específico de atividades a serem desenvolvidas, mas de essa mediação, essa busca pelos espaços, pelas exposições que a gente proporciona, que vão se alterando mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, elas vão se alterando. E algumas outras, assim, de menor duração. E também, dentro disso, a questão da acessibilidade. Eu participo da rede de educadores de museus, né, que a gente tem aí vinculado ao IBRAM em todo o país, já há muitos anos, tanto a rede de educadores regional, quanto a da cidade, né, da cidade de Porto Alegre. A gente tem um grupo bem atuante nesse sentido. E eu vejo que essas questões de acessibilidade são as questões que mais têm nos dado dificuldade. Mas eu queria trazer também uma experiência que a gente tem vivido para compartilhar com vocês, que é dessas colocações que foram feitas, por exemplo, sobre a possibilidade de se abrir em horários diferenciados para atender o público de EJA ou de atender público de adultos, de famílias que possam visitar o espaço e que só conseguem fazer isso, por exemplo, no final de semana. A gente promoveu, junto com outras entidades do entorno aqui do local onde a gente está situado, que é a Praça da Matriz, em Porto Alegre, desde 2009 também a gente faz um programa de educação patrimonial em que se recebe o público na praça, num sábado por mês, e esse público vai visitar 3 instituições do entorno da praça. Nós somos atualmente 9 instituições que aderiram ao Caminhos da Matriz, então a gente tem programas diferentes a cada sábado visitando essas 3 instituições. O que a gente percebe é que o público tem interesse nessas atividades, então às vezes é a dificuldade que a gente enfrenta de conseguir oferecer a atividade, e isso não é, de fato, uma coisa fácil. Eu vou fazer uma adesão aqui às colocações que a Regiane fez, a Leoneide também, sobre a importância da gente ter esse reconhecimento dentro da instituição, né? Porque para a gente poder atuar no sábado, a gente faz praticamente voluntário esse trabalho, né? Não é, a gente sabe como é que é a questão do servidor público e essa atuação fora do horário de trabalho, a gente tem que abrir a casa, então a gente tem que ter segurança recebendo esse público, adequada para receber o público, mas é um esforço tão importante, porque a gente vê que, para vocês terem uma ideia, ao longo do tempo, esses sábados passaram a ser sábados em que chegava a vir 220 pessoas para visitar os espaços do entorno da praça, numa única visita, o que para Porto Alegre é um público muito grande de visitação, né? Da mesma forma, e pensando nisso, a gente aderiu, por exemplo, a uma atividade que acontece em museus, que é promovido por uma produtora de eventos privada, mas que busca os espaços de museus, numa chamada Noite dos Museus. Eu sei que acontece também em outras capitais do país, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, foi o primeiro ano que a gente aderiu ao Noite dos Museus. A gente faz visitas mediadas num sábado, das 6 da tarde até a meia-noite de sábado. E foi um sucesso ano passado, se esgotaram rapidamente as senhas que foram distribuídas, que ultrapassaram 600 pessoas, para poder fazer as visitas mediadas numa noite inteira de sábado. E cada vez mais a gente tem, então, participado dessas atividades que nos proporcionam que outros públicos possam conhecer o trabalho que a gente desenvolve e os acervos e essa difusão que a gente faz por meio das exposições. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem observado uma mudança nos últimos anos do que a gente chama de público espontâneo de visitação. Assim, a casa está aberta dentro do Palácio da Justiça, mas antes, por mais que a gente tivesse todo o tempo alguém sempre disponível para receber, para mediar na exposição, né, para dar informações, para acessar o nosso material para pesquisa, agendar pesquisa,
a gente não tinha semanas que não entrava uma pessoa para visitar o espaço, espontaneamente, a não ser pelas atividades que a gente desenvolve, né? E a gente queria isso também, a gente queria que as pessoas entendessem que é um espaço que é delas. E eu fico feliz, e não acho que é por acaso, e a gente ainda vai ter que fazer uma análise disso tudo, mas para os relatórios e tal desse ano, mas eu fico feliz de contar para vocês que esse ano a gente não teve nenhum dia em que o museu tivesse aberto e que a gente não tivesse visitação espontânea. Tem acontecido todos os dias, né? Então, eu acho que é uma coisa também da gente se pensar como, não só para dentro da instituição, como um espaço de memória, mas um espaço que tem que ser da sociedade, que a sociedade tem que poder ter essa sensação de pertencimento e saber que nós somos para isso, né? Que nós existimos para isso. Isso era o que eu gostaria de compartilhar. Obrigado, Sabrina. Leiliane? Maravilha. Novamente, lembrando, né, do link de presença, que já está disponível, e mais um comentário do Rodrigo Japiaçu. A Silvia trouxe uma contribuição bastante importante, creio eu também, no sentido de pensar ações educativas voltadas para a gestão da memória, também considerando, de forma articulada, os preceitos da Agenda 2030. Não tem mais nenhuma pergunta? Né, nenhum comentário, então, assim, mais diante... Liane, desculpa, tem sim, o Roberto fez uma pergunta, tá? Ele questionou ali no chat a questão de como conseguir, né, aqui, um segundinho, achei. Para abrir o memorial à noite, precisa conversar com o GSI. Para convencer o povo disso aqui seria difícil, né? Ele é do TJ do Rio Grande do Norte. E aí ele pergunta para a Silvia, como ela conseguiu que a segurança do tribunal, né, liberasse essa visita do EJA noturno? Silvia? Sim. Então, é interessante, agradeço as contribuições de todos. Sabrina, prazer encontrar você de novo. Nós conhecemos em Fortaleza, no Encontro dos Museus. Então, o que eu trouxe aqui, com certeza, não é algo que tem que ser desenvolvido também nos outros memoriais, mas era só um exemplo. Esse foi o start que me deu a possibilidade de refletir sobre os horários e o nosso público. Claro que não é fácil, claro que eu tive que organizar turnos extras, então eu tive que devolver com folgas para os funcionários. Eu tive a oportunidade e a sorte também de contar com uma equipe que sempre me apoiou. Então, isso foi uma sorte. Não tem como dizer qual é o segredo ou qual é o caminho. Claro que, às vezes, temos que fazer projetos ou ter ideias um pouquinho ousadas. E, com certeza, não sempre nós somos reconhecidos por isso. Mas isso não significa que nós vamos parar. Porque se nós estamos aqui para fazer esse trabalho tão desafiador, porque não é só abrir o memorial, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos chamando as pessoas, chamando a sociedade para conhecer os nossos memoriais. Então, é algo muito maior que não só fazer uma visita guiada ao grupo que bate na nossa porta e entra de forma espontânea. Nós estamos procurando o nosso público. Então, se é difícil, se precisamos trabalhar hora extra ou pensar um pouquinho fora do que é o manual rígido, mas isso proporciona um retorno imenso, tanto de visibilidade dos nossos espaços e também de satisfação no que nós estamos desenvolvendo. Então, não tem, acho que foi o Rodrigo que perguntou, não tem uma receita. Eu tive que conversar com a segurança e poder explicar a importância dessa abertura extraordinária. Veja, nós temos os nossos memoriais o nosso memorial de Sergipe está no centro histórico da cidade. Então, é um espaço longe das residências de muitos, um espaço que precisa mais segurança ainda no período noturno. Então, os desafios são imensos. A nossa equipe é muito reduzida.
mas acho que com o diálogo, mostrando até a gestão o significado de ter uma abertura extraordinária, né? Sabrina trouxe aqui experiências assim, maravilhosas, porque veja, nós não estamos abraçando só a educação, nós estamos abraçando também o turista, a família, grupos fora do nosso alcance tradicional. Então, vou repetir, não tem uma resposta, é elaborar soluções criativas, né? Proporcionar folga para o funcionário, proporcionar alguns benefícios para poder entender a importância do nosso trabalho e do nosso esforço, porque senão podemos abrir de segunda a sexta, das 8 às 13, e esperar que alguém bate na nossa porta, mas assim, infelizmente, não funciona. Assim, infelizmente, não podemos fazer algo de diferente, de extraordinário. Então, precisa de esforço, precisa de criatividade. Só isso. E convencer as pessoas, mostrando, né? Porque quando você recebe um público de jovens adultos, você vê a emoção deles. É isso que nos paga. É isso que eu usei para argumentar com a segurança também, para poder argumentar com o setor do cerimonial que tem que me oferecer um lanche no horário extraordinário. Mas quando você mostra a importância do nosso trabalho, aí você vê que as pessoas, colegas, chegam junto, eles te ajudam, porque você mostra a importância social, você está trabalhando cidadania. Então, e outra, nós temos que trabalhar com que nós segue as nossas ideias, né? Claro que vamos receber muitos não, normal, mas por isso nós não vamos parar. Então, é um pouquinho, educar até os nossos colegas. A educação de qualidade é para todos, né? Então, não tem idade. Então, é educar também os nossos colegas, explicar um pouquinho, com muita humildade, o que nós estamos fazendo, por que isso é importante. Talvez na primeira abertura extraordinária chegue só 30 pessoas, mas na próxima chegará mais. Então, é um desafio que acho que vale a pena. No final, vale a pena. Porque a resposta do público é sempre muito gratificante. Então, é isso que nós procuramos. O nosso é um trabalho social. Então, precisamos fazer esses pequenos passos para poder alcançar os objetivos. Muito bem. Eliane, só complementando suas perguntas, Silvia, e trazendo exemplo, né, aqui o Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, já há muitos anos, ele participa das ações coletivas de virada cultural, né, que é no primeiro semestre, e jornada do patrimônio, que é no 13 de agosto, e a primavera dos museus de setembro, sempre abrindo o final de semana, inserido no circuito da cidade. Sempre, claro, é uma dificuldade enorme abrir esses espaços no período noturno e nos finais de semana, porque os órgãos não estão funcionando. Mas isso que o Silvio falou, né? Cada uma que está aqui tem que ter o desprendimento, a criatividade de fazer essa solicitação, né? Porque aquilo, o não, todo mundo já tem, mas as pessoas têm que ter o desprendimento de ir atrás. E o que eu acho triste é que muitas vezes o gestor fala, não abre mesmo, fico na minha caixinha quietinho, acho ótimo, vou querer trabalhar à noite, querer trabalhar no sábado, mas não, é importante que os senhores tenham esse engajamento, essa vontade, essa paixão realmente no trabalho, e percebam, como disse a Silvia, a importância disso, né, de atingir outros públicos, de se ampliar, né, então isso necessita realmente dessa ampliação dos horários, né, é claro que não vai ser toda a noite, todo final de semana, mas a execução dessas ações extraordinárias, né, em alguns momentos são relevantes sim, isso deve partir da iniciativa do próprio gestor, e é claro, como o manual e a resolução do CJ previram, havendo o respaldo da Comissão de Gestão de Memória, coordenada pelo desembargador, isso é algo também convencer esse desembargador, que coordena essa área de memória, da importância disso, porque também fica um acesso mais fácil, muitas vezes há necessidade de uma autorização da própria presidência do tribunal, então essa ponte acaba sendo também, de certa forma, facilitada, mas é importante, sim, que todo mundo atue com criatividade, perceba a importância disso e amplie esse horário desse público. Esse exemplo que a Silva trouxe, muito importante, imagine,
educação de adultos noturna, o pessoal trabalha o dia inteiro, né? Só vai conseguir realmente ver, visitar esse espaço durante o período noturno, né? É isso. E só reforçando o que o Dr. Bitcher trouxe, parece assim que o nosso trabalho ele vai muito da ação, né, para a reação institucional. Então, você precisa buscar parcerias, de alguma forma fazer ter uma iniciativa para que você no futuro possa sensibilizar os nossos gestores, né? Então, por exemplo, aqui nós do museu, tendo todas essas dificuldades que todos nós aqui enfrentamos, nós fizemos uma parceria, por exemplo, com a prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, e passamos a fazer parte de uma programação que se chama Rota dos Palacetes. Atualmente não está em funcionamento, mas durante muito tempo a gente fez parte do projeto Rota dos Palacetes. Então, por meio da parceria, a gente conseguiu implementar uma ação de educação patrimonial, que levava 200, 300 pessoas percorrendo as ruas de Belém e conhecendo os nossos palacetes, né? Então, isso também é um exemplo, né, que a gente pode trazer de parceria com outras esferas do governo também. Então, mas não quero tirar aqui a vez do Almício, né? Almício, fique à vontade. Bom dia a todas e todos, muito feliz com esse tema. Eu estou falando do Centro Cultural e de Memória aqui do Judiciário de Rondônia, e parabéns, Silvia, parabéns a todas e todos, tema importantíssimo, porque para os centros de memória, para os centros de cultura do Judiciário, eu entendo que nós somos uma extensão do Judiciário, para dar essa mão para a educação como um todo, né? E esse é um canal importantíssimo, aproveitar essa extensão para a gente fortalecer essa conexão com a sociedade, inclusive com o nosso público interno. O Dr. Bitcher falou agora há pouco, né? Tiveram outras falas também. Uma coisa que eu defendo aqui é que na nossa formação dos servidores e servidoras, magistrados e magistradas, parte dessa formação tem algumas horas dentro dos centros de memória, dentro dos centros de culturas, para eles também se apropriarem, desenvolverem esse pertencimento desde a sua chegada, e vão um pouco mais além para os nossos servidores e servidoras que já estão aqui há algumas décadas, né, em alguns tribunais, em algumas unidades já que são centenárias já. Isso se estende mais ainda, o quantitativo, né, de pessoas são maiores. Então, essa educação, né, se a gente usa essa palavra, também se estende para esse nosso público. Penso que deve ser um tema onde que a gente deve vivenciar constantemente dentro do Memojus, para que a gente possa espalhar, né, porque a impressão que eu também tenho é que existe uma certa dificuldade de compreensão dessa unidade chamada Centro de Memória, Museu, Centro de Cultura, dentro de uma instituição que já tem estabelecida a sua organização, que é o Judiciário, né? E ainda se vê muito, pelo menos eu tenho essa impressão, que se vê muito apenas as questões finalísticas, né, do Judiciário. E aí, quando coloca um corpo que vai falar de memória, que vai trazer essas questões que são caras para nós que já estamos aqui dentro, uma parte do nosso público interno tem um certo estranhamento, né? Parece que é um corpo novo, mas que a potência maior eu vejo que também está levar essas ações e trazer as pessoas das redes públicas de ensino em todos os níveis, né? Em todos os níveis. A gente desenvolve aqui atividades no nosso centro cultural. A Mônica já esteve aqui, ela já visualizou um pouco, vislumbrou um pouco do que nós realizamos aqui, e acho que deve ser uma constante essa troca, né, de aproveitar esse tema para colocar essa outra justeza, essa outra justiça que a gente pode propiciar e dialogar
com a sociedade. Mais uma vez eu fico muito contente, mais uma vez é um tema que, nossa, quando eu vi eu falei, é a primeira vez que eu estou participando e foi por causa desse tema, gente, muito, muito obrigado por isso. Que ótimo, obrigado ao Mício, eu estive em Rondônia no outro ano, não conheci, mas fico feliz de saber, né, que o senhor está aí no Centro de Memória, também participando ativamente. E só queria fazer uma observação, o Almício lembrou muito bem, né, e aqui eu trago também o exemplo de São Paulo, nós temos por ato normativo do tribunal obrigatoriedade de tanto juiz novo quanto servidor novo conhecer o Palácio da Justiça, fazer uma visita e o museu. Né? É claro que muitas vezes isso acaba sendo de uma maneira virtual, pela distância do Estado, mas essa obrigatoriedade, acho que é algo que também cada um pode pensar isso. Isso é uma forma, né, da visibilidade a esses espaços na própria instituição e ao seu próprio corpo, né, de funcionários e de magistrados. Né? Não sei, os tribunais fazem isso, mas é algo importante e, preferencialmente, isso precisa ser normatizado, né? Porque, às vezes, uma gestão pode ser simpática a isso, outra não, né? E, tendo isso numa norma do tribunal, isso acaba se tornando uma rotina, uma prática. Agora, Felipe, depois a doutora Anitta e a Ana Paula, né? Pela ordem. Felipe. Bom dia a todos e todas, não é boa tarde ainda. Eu primeiro gostaria de elogiar a apresentação, gostei muito. É um tema muito importante e eu acho que entra muito bem nos desafios que temos. E falando em especial sobre as visitações no centro de memória, nos museus, é um desafio que o TRE, eu sou Felipe, sou do TRE de Goiás, que o TRE de Goiás enfrenta também esse contato com visitações, e a gente tem tentado superar isso por meio de parcerias. Inclusive, tivemos reunião da Comissão de Gestão da Memória ontem, conversamos sobre isso, nossa comissão interna, e aproveitando, né, o compartilhamento desse tema, gostaria de falar de duas ações aqui do TRE, que é a parceria com a Escola Judiciária, aqui do TRE também. Eles normalmente entram em contato com escolas, com instituições e trazem públicos diferentes para o Centro de Memória. E isso a cada 2 semanas, a cada mês. Esse mês não aconteceu ainda, porque muitas escolas estão de férias. Mas nós também temos a parceria com a Calliope, que é uma empresa privada de museologia. Eles são responsáveis por esse passaporte de viajante da cultura. Eles têm um mapa, fizeram por meio da lei, a Lei Paulo Gustavo, foi criado. E nós fizemos uma ação com eles, chamada Sábado Tem Museu, no ano passado, em época de eleição. Foi a data que nós conseguimos abrir o Centro de Memória no final de semana. E a nossa intenção é abrir nos outros finais de semana também, mas a gente sabe que não é fácil, como o Dr. Bacher bem falou, que as instituições estão fechadas. Mas é algo que vale tentar. Não, às vezes não necessariamente todo sábado, mas alguns sábados especiais. No caso da justiça eleitoral, época de eleição, o sábado funciona, porque por conta da hora extra, né, que tem que fazer para a organização das eleições. Mas, enfim, só compartilhar essas duas ações, uma parceria interna aqui do tribunal, parceria privada, e não foi concretizado ainda, mas nós pretendemos, estamos até criando um ofício para ser enviado nos próximos dias, contato com a Secretaria Municipal de Educação, para trazer escolas públicas aqui para o Centro de Memória. Tentar nessa parceria. Então, a gente vai tentando. Mas eu não sei com relação a outros estados, mas eu acredito que muitos estados não têm, pessoas que moram em outros estados não têm tanto costume de ir a museu, Centro de Memória, não é tão tradicional assim, tão costumeiro. Então, é importante que a gente trabalhe
para trazer esse público, para mudar essa cultura e fazer com que mais pessoas visitem esses espaços de cultura, de memória e que valorizem e discutam o Poder Judiciário. E tem também o projeto Sua Voz na Urna, que é outra iniciativa aqui do Tribunal, que é com relação a uma ação que ela é mais ativa aqui no Centro de Memória, então não fica algo passivo também. Mas não deixa de ser um desafio. E eu acho que esse tema casa muito bem. É isso. Obrigado. Agora é a doutora Anitta. Fique à vontade. Renovo meu bom dia a todos e mais uma vez cumprimento meu colega Becher pelos empurrões bonitos que ele faz, nas coisas que ele inventa e que promove. Meus parabéns, né? Nós aqui também do Memojutra, né, que é o nosso fórum aqui da área trabalhista, da rede do trabalho, curtimos muito e realmente, assim, o que o Memojutra está fazendo agora, me parece que é exatamente o que está lá na ODS 4, né, o tema desse evento, que é o promover oportunidades. Que nós somos agentes de quê nesse momento em que estamos, nesse locus, nesse lugar de fala? Nós somos formadores de uma cultura, né? Então, não adianta pensarmos, né, agora como o Felipe falou, talvez alguns estados, eu acho que penso que em nenhum estado nós temos uma prática efetiva de que a população visite museus, que tenha dentro das suas atividades usuais a visitação de museus. Acho que não me parece que nós tenhamos esse hábito ainda, não? O que seria genial. Então, dentro desta linha de promover oportunidades, que é o termo usado na ODS, né, são os numerosos os exemplos que a gente acompanha, acho que o doutor Becher, o Rodrigo, os demais colegas, para não ser indelicada em não citar, cada tribunal tem feito o que pode, né? São bonitos os exemplos, mas a gente também esbarra em dificuldades. Então, este fato de colocar nas escolas judiciais, por exemplo, nos momentos de formação de servidores, quando estão entrando, os próprios magistrados, isso é super importante. Nós já temos isso no TRT4, sei que outros tribunais já têm, e não precisa, assim, um dia inteiro falar sobre memória, né? Consigam ter um painelzinho de 20 minutos para incluir este assunto, né? Porque também temos que ser, eu penso, na prática, palatáveis. Não adianta eu dizer, agora teríamos na formação um estudo sobre manual de gestão documental e também gestão de memória. A pessoa vai fugir, ou então ela vai só fazer aqui. Por quê? Porque ela não gosta, porque ela não é inteligente? Não é isso. São os numerosos afazeres, né, das administrações, dos colegas servidores, dos colegas juízes, e aí é como se a gente tivesse, assim, um olhar de marketing, né? Vamos aos poucos, mas, como bem apontou o Becher, apontou o colega de Rondônia, que eu, aliás, só não consegui estar com eles, porque foi agraciada com uma daquelas pestes de gripe no mês anterior, que tinha que estar lá com eles e com Mônica, né? E acompanho o trabalho deles também. Então, o que os senhores estão fazendo aqui hoje, né, promovido pelo Memojus, é exatamente isso, reforçar que a gente não precisa, da noite para o dia, ter o maior museu do mundo competindo com o museu mais importante que os senhores têm na respectiva cidade, porque não é esse o ponto. Não. O ponto eu penso, o objetivo é essa promoção de oportunidade. Então, por exemplo, assuntos que vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul, tivemos por um tempo os memoriais, o lugar dos memoriais incluído no roteiro turístico de Porto Alegre, tá? Então, é óbvio que não vai ser o lugar predileto de um turista que chegou ontem, mas o fato dele estar ali, né, é bom, porque as escolas ficam sabendo, de repente, alguém que tem maior interesse, né, pode começar a promover essas visitas, a realmente olhar
Essa coisa de fechar o horário, não é? Fazer noturno, né, ou final de semana, temos aqui, eu acho que outras cidades também têm, a Noite dos Museus. Então, como eu disse, entre aspas, usando uma estratégia de marketing, assim, a Noite dos Museus no Tribunal X, né? O sábado no museu, qualquer coisa, né? No memorial, e um evento mais ou menos curto, porque aí nós teremos maior possibilidade de público, né? De pessoas que vão lá nos assistir. Então, essa coisa do roteiro turístico, né? Porto Alegre não tem, assim, uma coisa tão fantástica. Eu posso falar porque eu sou nascida, criada, as gerações aqui em Porto Alegre. Não é uma cidade que diga, nossa, como tem coisas turísticas importantes, por exemplo, não tem o Cristo Redentor, tem outros, é verdade, né? Não tem um Museu X, temos o Iberê Camargo, mas vocês entendem, eu acho que tem outras cidades no Brasil, sem dúvida, que têm interesse turístico e eventos e locais mais emblemáticos. Mas, de qualquer maneira, cada cidade se pode orientar o olhar, assim como a gente faz no museu, a forma como eu coloco um quadro, a forma como eu acomodo, por exemplo, no museu de um memorial, como é que eu coloco aquela mesa que foi do desembargador tal, etc., né? Sob que fundo, enfim, são maneiras de a gente orientar o olhar, conduzir o olhar. Então, e essa coisa, esse objetivo da educação também, eu acho que vários têm processos similares. Aqui temos o projeto Pescar, que é um projeto que o tribunal, né, tem turmas de adolescentes e que faz uma formação geral, com várias matérias, né, sobre vários assuntos. Participam com professores, profissionais, juízes, servidores, né, e esses adolescentes têm uma certificação e uma garantia de indicação de trabalho em alguns lugares, com empresas, escritórios de advocacia. Não é uma garantia exata de que a pessoa vai ser aceita, né? Então, já tivemos exemplos bonitos das pessoas que com essa formação conseguiram fazer um vestibular, né? Hoje estão em faculdades e tal. E aí, mas essa formação não tem nada a ver com o museu. Não tem, mas dentro dessa formação tem lá uma parte que se fala sobre memória, né? Então, assim, esses roteiros turísticos, incluindo nesses cursos de formação, quando chegam servidores e juízes, nos encontros institucionais que os tribunais têm, não é? Enfim, promovendo essas oportunidades e, acima de tudo, devagar, convencendo nossos pares, porque, às vezes, a maior resistência que a gente tem é dentro da própria instituição, porque aí troca uma administração, aí pensa, não, porque aquela pessoa é burra, ou ela é anti. Não, ela não é burra e nem é anti-memória, né? Ela está chegando e, às vezes, não teve aquela noção maior do que significa isso que que estamos falando. Então, eu penso que o ODS 4 é um exercício de paciência e de perseverança, né? Porque aí a gente divide isso, paciência e perseverança, não fica só dividindo, não deu, ou angústia, pode dividir, mas não são essas dificuldades e angústias que nos representam, elas podem nos motivar. Então, assim, mais uma vez, meus parabéns a todos que estão aqui. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora Anitta. Pode falar, sobre isso. Só para avisar que a Ana Paula, né, está com a mão levantada. Oi, gente, eu sou Ana Paula, eu sou do TRRN. Primeiro, parabenizar, né, a palestrante e toda a equipe, foi fantástica, essa manhã realmente foi extremamente produtiva. E, assim, para contribuir um pouquinho, né, queria trazer umas práticas que a gente está fazendo aqui, principalmente com relação a trabalhos colaborativos, né, que é a minha bandeira número 1. E aí, nessa questão dos trabalhos colaborativos, a gente pensa nessa parceria com a EGE, né? E aí a EGE traz visitações 2 vezes por semana, né? De universitários de várias universidades aqui do Rio Grande do Norte. A gente também tem parceria com o Núcleo de Acessibilidade para justamente, se nessas visitações tem alguém que tem alguma necessidade especial,
a gente contactar com o núcleo de acessibilidade, eles possibilitarem uma pessoa para ajudar a gente nessas apresentações, né? Outra coisa que a gente tem feito muito, e é muito importante, é essa questão do trabalho colaborativo dentro da própria Justiça Eleitoral para equipes pequenas, né, ou equipes, como é o meu caso, e com relação também a acervo, né, que algumas pessoas não têm acervo e eu tenho, então a gente está juntando, a gente vem trabalhando isso há algum tempo, juntando os acervos e fazendo essas exposições virtuais, cada um trabalha um pouquinho, cada um oferece um pouquinho do seu acervo, e junta tudo isso, faz uma exposição virtual com tudo, e aí todo mundo tem a exposição completa, né, isso ajuda muito, até porque para otimizar o nosso tempo. Né? Outra coisa que a gente tem feito é a utilização do Museu Virtual e do Portal da Memória como um cartão de visita, uma vitrine, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa difusão desse portal e do Museu Virtual, com a ajuda da Ascom, né, também outra parceria interna, para que no TikTok que eles coloquem, no Instagram que eles coloquem, sempre tem alguma coisa do museu, para que o museu seja visto, né, pelos professores, pela sociedade de um modo geral, e aí, por meio do museu virtual, o que é que a gente consegue? Que eles conheçam uma parte do nosso acervo e tenham interesse de visitar, né? Então, nós temos um formulário para que eles possam preencher, sugerindo data, informando se existe alguém com necessidade para aquela visita, para que a gente possa trabalhar isso. E como a doutora Anitta disse, a gente está começando agora uma nova parceria com a EGE, nesses cursos de ambientação, né? Eu terminei agora, semana passada, o módulo Memória, né, memória institucional. Então, para esses novos servidores que estão entrando agora, final de julho, provavelmente em agosto para setembro, que foi o concurso unificado do TSE, tem um módulo no Moodle de ambientação, e aí o primeiro módulo é justamente de memória institucional, né, justamente para fazer com que esses servidores comecem a dar importância também para o seu fazer no dia a dia da memória, né, porque a gente tem o selo Acervo Histórico, temos o programa Acervo Histórico, e para eles perceberem que eles fazem parte dessa construção diária, porque a nossa memória de amanhã está sendo construída hoje, e se você não dá essa importância hoje, amanhã você não tem essa memória, né, então a gente está querendo fazer com que cada um se sinta produtor, se sinta agente, né, nessa construção diária, e cada processo que pegue, cada produto que ele gere, ele olha, isso aqui tem um valor histórico, isso aqui vai construir a memória do tribunal, então, se sim, vamos olhar para ele de uma forma diferente, né, vamos colocar esse selo nele, para que possa realmente, a gente não perca nada, a gente possa resguardar essa história do tribunal, né? Outra coisa que a gente também está fazendo em parceria com a EGE é um curso de gestão documental e gestão da memória, né? Uma parceria também com o chefe do arquivo, Eduardo Raquel, e está para agosto ou setembro, né? Esse curso. Justamente para ensinar, né, dar alguns conceitos, dar alguma prática, passar um pouco da nossa experiência para todos os servidores da sede e das zonas, né, nesse processo de gestão dos seus documentos, principalmente na zona eleitoral, que fica distante da sede e não tem o nosso apoio no dia a dia, né, e que mais? Eu acho que é isso. Então, assim, é esse olhar que a gente precisa realmente, e essa paixão tem que ter diariamente, você tem que acordar apaixonado, né? Porque as dificuldades são muitas. Você não tem uma equipe, você não tem uma verba fixa, você não tem um olhar diferenciado da administração, essa gestão você tem, na próxima você não vai ter, possivelmente, né? É uma construção que você tem que estar fazendo, e não se preocupar muito com... Será que estão achando bom o que eu estou fazendo? Será que estão achando lindo o que eu estou fazendo? Isso não é importante. importante é você dar o seu melhor, né? Tentar inovar, porque o Laboratório de Inovação também é um parceiro nosso, inclusive a gente está com a produção do Tour Virtual, já está em fase final, com uma parceria com o TRE do Mato Grosso. Então, isso é muito importante, sabe? A gente precisa estar
apaixonado, precisa perceber que, independente dos outros nos darem valor, ou dar valor ao que a gente está fazendo, a gente tem que dar esse valor. Se um dia alguém disser assim, eita, esse trabalho foi legal, ótimo. Se não, a gente sabe que contribuiu para que alguém visse diferente, né? Eu falei no encontro lá no ENAM, de como foi importante para mim uma determinada exposição que eu fiz, e que uma menina de 16 anos que tinha tirado o título, ela tinha dito lá fora, não foi nem para mim, né? Eu fiquei sabendo depois pela matéria, que ela tinha tirado o título, mas ela ia votar por votar, né? Não tinha essa importância. Aliás, não sabia nem se ia votar. E aí, depois de ter assistido, né, a apresentação na exposição sobre as mulheres pioneiras no Rio Grande do Norte, ela disse que ia votar para fazer valer toda aquela luta. Isso me marcou profundamente, sabe? Então, a gente precisa perceber que se só uma pessoa se tocar, né, aprender, se aquilo ali for diferente para ela, já valeu a pena. Não precisa ser 1 milhão, não precisa ser toda a instituição. Se a gente conseguir aos pouquinhos fazer com que cada um vá no seu tempo, né, com as suas condições, agregando valor, trabalhando com a gente, lá na frente, a gente vai ver que vai dar um fruto, né? E o importante é que dê esse fruto. Não importa quem fez, quem deu o primeiro passo. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo dia de hoje. A gente que agradece, Ana. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Liliane. Com certeza. Ana Paula sempre tem muito a acrescentar. E a Ana Paula é fundamental, né, também na nossa rede, para trazer essa motivação, essa paixão diária, essa alegria constante, trabalhos colaborativos, né, incentivando todos a se engajarem mesmo nessas questões. Parabéns, Ana Paula. Doutor Bitt, nós já estamos nos encaminhando para a finalização. Gostaria só de ler mais 2 comentários, né? Da Gabriela Londes, do TRE da Paraíba. Gostaria de sugerir que o selo de qualidade do CNJ solicite os portais da memória atualizados, pois muitos foram criados, mas não estão em operação. Da Eliane Ivo, parabéns pela iniciativa e organização desse rico debate e de tão importante tema para todos nós, né? Ela agradece a Silvia pela brilhante exposição. Doutor Bitt. Certo. Antes de, então, passar o encerramento, pedir para todo mundo abrir a câmera, uma sugestão aqui de tirar uma foto coletiva, né, para o registro. Vamos aproveitar esse momento, depois dou uns recados finais. Agora a nossa palestrante conseguiu voltar, não é, Silvia? Quem mais? Estão todos? Não estou vendo a Andréa Val, não estou vendo, Mônica também não. Chapeaçu também não estou vendo. Estou aqui. Já estão todos? Tá. Quem vai? Leiliane, Chapeaçu, Mônica, quem vai se responsabilizar pela fotografia? Eu acho que todo mundo pode tentar tirar e a gente depois vê o que fica melhor, né? Pode deixar uma exibição maior, né, para ter um número... Colocar no mosaico, né, porque aparecem mais pessoas. Então, vamos lá? Vamos lá, todo mundo sorrindo. Ninguém fala uma palavra. Para mim foi. Eu acho que deu certo. Para mim também foi. Então, antes do encerramento, eu só queria saber se a nossa palestrante, a Silvia, quer dar mais uma palavrinha para encerrar, e depois eu, de fazer o encerramento, já lanço também o convite para o nosso próximo encontro, claro. Silvia? Eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer o convite. Foi uma manhã muito proveitosa, aprendemos e vimos o que também acontece nos outros estados, então agradeço a colaboração de Leilani, de Rodrigo, do professor e doutor Carlos Alessandro Betti, de
Mônica. Então, agradeço a todos e obrigada. Estou à disposição para o que precisar. Muito obrigado, Silvia. Silvia pode ir estudando todos os outros ODS, né, Leiriane? Porque nós teremos outros diálogos. Mas obrigado, parabéns mais uma vez, Silvia. Eu quero deixar aqui também os agradecimentos a Leiliane Rabelo pela iniciativa, né, na frente do GT4, ao Rodrigo Japiaçu, que está dando esse suporte pelo GT2 de capacitação, a Mônica, que aqui atua como nossa secretária-geral da Rede Memojus, que também coordena um GT, e eu fiquei muito, muito satisfeito, né, com a reunião de hoje, né, nós tivemos muitas intervenções, isso é muito bom, a ideia dos nossos diálogos é justamente esse, que nós tenhamos voz, né, cada um, né, aqui dos presentes possa se expressar, falar, trazer suas experiências, de realmente fazer esse intercâmbio, essa interlocução, esse é o nosso principal objetivo, né? A capacitação se faz assim, né? Não basta nós ficarmos ouvindo conteúdo, sem podermos ter essa interação, né? Cada um trazendo sua experiência, trazendo, né, as suas preocupações, e eu acho que esse objetivo foi plenamente cumprido hoje, foi realmente um segundo encontro memorável, claro, tal qual foi o primeiro. E dito isso, eu deixo aqui já o convite, nós teremos nosso terceiro encontro da série Diálogos Memojus, dia 21 de agosto, marquem aí, numa quinta-feira, também será pela manhã, das 10 às 12, e estará a cargo do GT9, de Patrimônio Cultural Bibliográfico, o GT9 que é coordenado pela Cristiane Souza, lá do TRT 1, do Rio de Janeiro. O tema vai ser conservação preventiva e planos de emergência para acervos bibliográficos históricos, né? E aqui entra também toda até a questão da inundação, né, que houve no ano passado, aquela tragédia do Rio Grande do Sul. A palestrante será Juliana Monteiro Guimarães Araújo. Então, anotem todos na agenda, reservem a data, para nos contar também com a presença de todas e todos. E, dito isso, encerro o nosso exitoso encontro desta manhã, desejando a todos uma boa tarde, bom prosseguimento das atividades e parabéns a todos e muito obrigado a todos e todas que participaram na organização e com a presença. Deixando aqui também um abraço especial à nossa vice-presidente do Memojutra, que nos honrou com a presença hoje, a doutora Anitta Jobilho. Grande abraço a todos e todas, uma boa tarde. Boa tarde a todos.